A paz do Senhor, povo de Deus, nessa noite estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36. E o título dessa palavra diz: Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para levar os seus, e estejamos preparados, né? Que assim quando ele voltar, a gente estejamos prontos, que coisas vêm acontecendo aí no mundo que vem alertando as nações, né? Da vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas pessoas continuam zombando, desobedecendo a lei do Senhor, né? Que diz que a gente temos que ser fiel, não importa as circunstâncias que estejamos passando, temos que ser fiel ao Senhor. E a palavra vai dizer lá no versículo 36, mas naquele dia e nem hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Que texto lindo, né? Esse texto aqui é o próprio Jesus nos alertando, né? Que não saberia a hora, nem o próprio Senhor Jesus saberia a hora que o seu Pai enviaria ele de volta a esse mundo, né? Para nos salvar. E a palavra vai dizer aqui que estando dois no campo, um será levado e outro deixado, né? Será que a gente está preparado para ser levado? Ou a gente está despreparado e vai ficar aqui, né? Temos que estar preparado, firmado na rocha que é Jesus, buscar todos os dias Ele, de coração, não importa qual seja a dificuldade, qual seja o problema, a doença que esteja lhe afastando do Senhor, deixe tudo e volte aos pés do Senhor. Largue tudo que esteja te afastando dos caminhos do Senhor, que Ele está de braços abertos para te levar e não te deixar como aqueles que ficaram lá no tempo de Noé, né? Que foram muitos. Nações, quando Noé começou o trabalho da sua arca, amando de Deus, começaram a zombar, dizer que ele era louco. E hoje em dia, quando um cristão começa a pregar sobre a volta de Jesus, ele é tirado como louco, ele é tirado como um besta, né? Muitos dizem, aquilo é um besta, um preguiçoso, deixa de estar trabalhando para estar com um microfone no meio da rua, estar com a Bíblia. Aquilo é preguiçoso, sem coragem de trabalhar, quer ganhar a vida em cima da palavra, mas não é, aquilo é enviados do Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, que têm coragem. São poucos aqueles que têm coragem de dizer que Jesus está voltando.
São poucos aqueles que têm coragem de pegar uma Bíblia, um caixinha de som, um microfone improvisado, chegar no meio de uma praça, ser xingado, tirado de louco. Muitos são até espancados, agredidos pela essa palavra que o Senhor Jesus nos deixou como alerta, que a qualquer momento ele chegará e aqueles que não estejam firmados na rocha não vai sofrer por a eternidade, né? E a gente não quer sofrer pela eternidade. A gente, quando começa a sofrer um pouquinho com o sapato aperta, a gente já diz: ai meu Deus, imagina a gente por toda a eternidade sofrendo, né? Então, não perca a oportunidade de entregar os teus caminhos ao Senhor, porque Ele anseia pela minha e pela tua vida. Nessa noite, Ele diz: eu estou voltando, esteja preparado. São guerras acontecendo em todo lugar do planeta, inteligência artificial tomando conta de tudo. São golpes hoje pela internet, e são tudo coisa que está escrito lá na Bíblia, né, que ia acontecer. E a qualquer momento aí vai chegar uma paz falsa e muitos vão se aliar para tentar levar o máximo possível de almas para o inferno. E que nós estejamos preparados para quando Jesus voltar, a gente ir com Ele. E se a gente for falar isso hoje, muita gente começa a tirar a gente como louco. E se for para ser chamado de louco, ser salvo, pode me chamar de louco. Eu quero ser um louco salvo. É melhor ser louco salvo do que ser sã e ficar perdido pela eternidade, né? E eu quero encorajar você a se aproximar do Senhor nessa noite. Não só nessa noite, mas todos os dias da sua vida. Jesus está de braços abertos, só esperando você. Ele não perde a oportunidade de te dar o melhor desse mundo, que é a presença dele. Basta você chamar, dizer: Senhor, vem aqui nessa leitura, esteja comigo, Senhor. Senta do meu lado, Senhor. Visita a minha casa, visita o meu trabalho, Senhor. Porque eu necessito de Ti, Senhor. Ele está tão pertinho de você, mas ele precisa também ser chamado. Ele não entra sem ter autorização. E a forma que você autoriza Deus, Jesus, de se aproximar de você é convidando Ele a estar ao seu lado todos os dias da sua vida. Não importa a dificuldade, não importa o que esteja acontecendo, Ele sempre estará ao teu lado, se assim você desejar. E eu desejo a presença do Senhor nessa noite, porque eu não me vejo mais sem essa palavra. Às vezes o inimigo planta coisas na nossa mente e a gente começa a se diminuir e dizer que não é digno de ser perdoado. Eu não sou digno de receber o melhor do Senhor. Eu fiz muito o que era errado, mas a própria palavra vai dizer que todos os teus pecados estão enterrados a partir do momento que você entrega os teus caminhos ao Senhor. Aquele sangue derramado, ele lavou o meu e o teu pecado. Naquele dia que aquela lança foi plantada lá no peito do Senhor Jesus, quando foi puxado, em vez de sair sangue, saiu água. E aquela água era a água da vida que estava para ser derramada na minha e na tua cabeça. Porque Jesus foi crucificado num alto. E quem sabe como foi aquela crucificação, se você já assistiu a algum filme da crucificação de Jesus Cristo, você vai ver que era um lugar alto, um monte. E em cima daquele monte estava o Senhor Jesus, e embaixo
estava a multidão, e quando aquele soldado romano pegou aquela lança e foi lá no peito do nosso Senhor e empurrou aquela lança, ali era o meu e o teu pecado, tirando a vida dele. Mas também quando ela foi puxada, aquela água que saiu dos pulmões do nosso Senhor Jesus Cristo era para lavar o meu e o teu pecado. E que a gente não podemos deixar em vão aquele ato de amor, que foi o maior ato de amor já feito nessa terra. Alguém deixar a sua vida, perder a sua vida por amor de todos, não só por amor de um, mas por o amor de todos, até daqueles que estavam lá apontando e jogando pedras nele, aqueles que diziam matem, crucifiquem, e ele dizia eu vou crucificar e vou apagar o pecado de todos vocês. E nessa noite ele quer dizer eu quero apagar o meu e o teu pecado. Nessa noite ele diz eu vou apagar o pecado de vocês. Basta vocês me convidar a entrar na vida de vocês. E nessa noite eu convido, Senhor, entra na nossa casa, entra no nosso trabalho, entra nessa leitura, Senhor, da Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E naquele momento que Jesus ali cessou seu único fôlego de vida, aquele que cessava lá estava me dando fôlego de dizer, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele vai fazer muito mais daquilo que a gente precisa. Que a gente tem um pensamento pequeno, mas Ele tem coisas grandes sobre a minha e a tua vida. E eu estou falando coisas grandes lá no céu. Porque aqui é passageiro, aqui a gente corre, a gente busca e muitas vezes passa por cima até da vontade do Senhor. Às vezes a vontade do Senhor é outra coisa em nossas vidas, mas pelo nosso desejo, pelo nosso ego, a gente não consulta Ele. E lá na frente a gente vai ver que aquilo não era a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Mas ainda há um jeito de mudança. Ainda há fôlego em nossas vidas, e se a gente ainda acorda, é que a gente está tendo uma segunda chance. Se você hoje acordou, você é um privilegiado de Deus, porque muitos não conseguiram estar aqui essa hora. Muitos durante esse dia perderam sua vida e está eu e você aqui com fôlego para dizer que Jesus está voltando. E eu creio, Senhor, que quando o Senhor voltar, não só eu, mas todos aqueles, Senhor, que esteja próximo de mim, Senhor, que faça parte, Senhor, da minha vida, Senhor, que estejam junto lá, Senhor, no céu, dizendo, Santo é o Senhor, que a única coisa que Ele quer de você é a adoração, e adore Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor Jesus também, Ele quando veio à terra, Ele fez muitos milagres, né? E um desses milagres, eu estava lendo sobre ele ontem, um desses milagres me deixou com uma palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Não só aquela palavra que estava lá no livro de Mateus 24, mas também uma palavra que está lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, para ser mais exato, que vai falar da grande multiplicação que foi feita no deserto, que o Senhor, ao sair de uma cidade para ir a outra, entrou em um barco e a multidão o seguia nas margens, e chegando lá,
a palavra vai dizer que chegando à noite, muitos, mais de 5.000, estavam naquele lugar para adorar, para escutar os ensinamentos do Mestre. E vamos ler aqui o texto para que a gente venha entender melhor, né? A partir do versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E disse Jesus: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousou um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram os no barco para um lugar. Foram no barco para um lugar deserto, e a multidão o viu a partir, e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé, e todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, aos seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despertem para que vão aos lugares e aldeias circunvizinha e compre pão para si, porque não tenho o que comer. 37. E ele, porém, respondeu-lhes e disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles responderam: Nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer. E ele disse: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo-lhes, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em rancho sob a erva verde. Assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes e repartiu os peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Que palavra maravilhosa, né? Aqui vai falar da primeira multiplicação de pães e de peixe, né? Que o Senhor, chegando nesse deserto, nesse lugar, com quase 5.000 pessoas o seguindo, quase 5.000 homens. Creio eu que aqui tinha esposas, filhos, filhas, e com certeza não teria mais de 5.000 pessoas. E naquele lugar havia uma criança, né? Que levavam em sua bolsa 5 pães e 2 peixes. E entregou a Jesus, né? E entregou aos discípulos. E o Senhor, pegando aqueles 5 pães e 2 peixes, estendeu a mão aos céus e o abençoou. E ali a palavra vai dizer que depois que todos se comeram, beberam, ficaram fartos, ainda sobrou 12 cestos cheios. Mas o incrível que aqui só tinha 5 pães e 2 peixes. E como poderia ser alimentado mais de 5.000 pessoas? Quase 5.000 homens. É o sobrenatural de Deus.
é a provisão de Deus. Era tão pouco pelaquela multidão, era quase nada. Se você for olhar para 5.000 pessoas, não daria nada. Mas pela fé daqueles homens que seguiam a Jesus, essa multiplicação aqui só aconteceu pela fé daqueles que o seguiram. Era eles seguindo a Jesus e Deus já estava preparando o milagre. Já estava enviando aquele garotinho. E aquele garotinho aqui não tem nome. Para o milagre acontecer na minha e na tua vida não precisa ter nome. Basta só Deus querer fazer. E muitas vezes a gente precisa se organizar